O planejamento da direção para novas contratações é um planejamento que pode acabar comprometendo a situação do clube nos próximos dias. Vamos falar ainda de Mano Menezes, que terá que mudar a equipe para o confronto contra o Cruzeiro. Ainda tem a renovação de um velho conhecido e um jogador que vai ficar por aqui, muito provavelmente, e completar os seus 10 anos de tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente precisa falar ainda sobre Cuejar e a percepção do jogo treino de ontem, que ele acabou deixando para quem esteve por lá. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Ora então, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve por aqui, que eu quero falar com você sobre uma situação muito importante. O Mano Menezes, ele já projeta a equipe para o confronto contra o Cruzeiro no próximo dia 13, né, jogo que marca a nossa volta ao Campeonato Brasileiro, a retomada do futebol brasileiro depois da parada para o Mundial de Clubes. E o Mano não terá o lateral esquerdo Marlon. O Grêmio chegou a cogitar pagar R$1,5 milhão para ter o jogador. Por que o Grêmio não pode ter o Marlon nesse jogo, Diogo? Porque o Marlon pertence ao Cruzeiro. O Grêmio, para poder colocar o Marlon para jogar contra o time mineiro, teria que pagar uma multa de R$1,5 milhão que já está no contrato, inclusive. Como o Grêmio conversou com o Mano, e o Mano, claro, numa decisão em conjunto com a direção, viram que não havia a necessidade de pagar R$1,5 milhão para poder ter o Marlon, tendo o Lucas Esteves, bom, então decidiu-se que o Marlon não atuaria nessa partida. Ontem, no jogo treino contra o Aimoré, por exemplo, o Lucas Esteves foi o titular. E, muito provavelmente, ele deverá atuar no confronto da semana que vem contra o São José, na final da Recopa Gaúcha, na terça-feira, inclusive, às 19h30. Neste contrato que o Grêmio tem com o Cruzeiro, pela contratação do Marlon, né, empréstimo até o final dessa temporada, e ficou fixado ali que para enfrentar o Cruzeiro o Grêmio teria que pagar R$1,5 milhão, né, e mais ainda a obrigação de compra. A obrigação de compra, o Marlon atuando em 25 jogos pelo Grêmio, o Grêmio fica obrigado a comprar o jogador. Ele já tem 10. Então, se ele fizer mais 15, o que é tendência, né, porque ele vem se tornando um jogador muito importante na nossa lateral esquerda, a tendência é que o Marlon fique por aqui. E aí o Grêmio tem que pagar R$3,5 milhões ao Cruzeiro. Estamos falando de R$22 milhões. Será que o Grêmio vai ter essa grana toda para pagar lá no final do ano? Muito provavelmente vai tentar baixar esse valor. Mas é aquela história, né? Se tá no contrato, tá no contrato. Vamos esperar para ver o que vai acontecer então. Falei sobre o jogo treino de ontem, né? Pois é, esse jogo treino ele foi muito importante para nós vermos também como é que estava a situação do Cuejar. Porque o Cuejar foi a grande aposta do Grêmio nessa temporada, talvez. E quando aconteceu a parada para o Mundial de Clubes, o Mano apostava muito no Cuejar. Dizia, não, o Cuejar agora vai ter um tempo para treinar, vai ter um tempo para descansar, para recuperar aquela situação física que ele não vinha treinando lá nos Emirados Árabes e tudo mais, enfim. O Cuejar teve todo esse tempo. Quando ele se reapresentou, veio a decepção. E sim, foi uma decepção. O discurso público do Mano é de que o Cuejar está treinando, que o Cuejar está se recuperando, que é difícil e tal, beleza. Mas a informação interna é que houve sim uma decepção, porque o Cuejar ele se reapresentou muito abaixo ainda dos outros colegas. Não que ele fosse se apresentar num nível parelho, não. É muito tempo que ele ficou sem treinar, fazer musculatura, aquela história toda. Mas se esperava que ele tivesse um pouco melhor. Então houve uma decepção nessa história toda. E ontem, como o jogo treino foi aberto para a imprensa, a gente acabou tendo uma visão melhor da situação do Cuejar. O Cuejar, ele tá com um ritmo de jogo tão abaixo assim, que teve alguns momentos que ele recebia a bola, mas ele não conseguia dominar, ela passava por ele, né? Em certo momento o Mano até tirou o Cuejar de campo para que ele conseguisse, no caso, dar aquela respirada e tal, para poder voltar depois, mais adiante. Então, assim, o Cuejar, ele ainda precisa ter um condicionamento físico melhor para poder ser colocado para os Leões. A tendência é que ele até atue contra o Cruzeiro, tá? Porque o Dodi tá suspenso. Então há uma possibilidade sim do Cuejar atuar. Mas, assim, ele está muito abaixo ainda. Nós teremos 2 semanas até o dia 13 contra... 10 dias, né? 10 dias
Não dá nem 2 semanas, 10 dias. O jogo é dia 13, hoje é dia 3. Então, ele tem 10 dias aí para melhorar um pouco mais o seu condicionamento físico. Mas é nítido, o Cuéllar está muito abaixo em relação aos outros jogadores. É um problema, né? É um problema, infelizmente. O Grêmio busca no mercado um volante, um camisa 5, um jogador para abertura de meio campo ali, aquele cara que seja aquele pitbull, que também tem um passe mais qualificado para avançar, mas até o momento o Grêmio não encontrou o jogador ideal para esta posição. Apostava no Kaique, o negócio com o Kaique não avançou, depois foi atrás do Danilo Barbosa, jogador do Botafogo. O jogador expressou uma vontade de sair para o exterior. Para o Grêmio ele chegou até a colocar, né? Aí quando a gente fala jogador, a gente fala o staff, né? Chegou a sinalizar com valores na casa de R$1 milhão de salário e tudo mais, valores muito acima do que o Grêmio pode e quer pagar nesta janela de transferências, principalmente em salários, né? Para um volante é muita coisa. Mas enfim, segue a busca do Grêmio no mercado. Já um pouquinho a gente vai falar sobre outra busca no mercado, mas antes eu quero falar contigo sobre Kahneman. Te inscreve no canal, deixa o teu like aqui embaixo, que é sempre muito importante, e a gente vai seguir conversando sobre as situações do Tricolor. Deixou o teu like? Te inscreveu? Valeu! Vamos juntos chegar aos 20 mil inscritos, hein? Contrato do Kahneman até dezembro deste ano. Diogo, o Kahneman pode assinar um pré-contrato? Pode. Pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Qualquer outra equipe. Mas eu tenho uma boa notícia. Se tu quer a continuidade do Kahneman, tá? O Kahneman quer seguir por aqui. E o Grêmio também quer a continuidade do Kahneman. Inclusive, a direção já procurou o Kahneman. Já há um início de conversa para a renovação do jogador. O Kahneman, a última vez que ele renovou o contrato foi lá em 2023. Na época teve até uma novela e tal, o clube argentino que queria ele e tudo mais, enfim. Felizmente ele ficou por aqui. 34 anos tem o Kahneman. Ele teve aquele problema no quadril. Felizmente ele conseguiu se recuperar, tá jogando bola pra caramba. Claro que tem aquela situação física do Kahneman, que ele atua um jogo, o outro ele já tem uma deficiência física um pouco maior, mas ele consegue. E ele joga muito, ele representa demais dentro de campo. Diogo, tu acha que o Kahneman tem que manter o salário alto? Claro que não, o Kahneman tem que dar aquela aliviadinha. Mas a gente sabe que agora na negociação tudo isso vai ser acertado. O Kahneman chegou aqui em julho de 2016. Ele foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. E gauchão, então ele empilha gauchão em cima do rival principalmente. 2016, quer dizer que se ele fechar um contrato de 1 ano, que é a grande tendência, né? 1 ano, final de 26. Então, 10 anos ele completa no Grêmio na metade do ano que vem. E essa é a grande tendência, que o Kahneman siga e fique por aqui por muito mais tempo. 34 anos, dá para renovar por muito tempo ainda, ele mantendo o ritmo que tem. Kahneman, então, as primeiras conversas da direção com o jogador já começaram e há uma sinalização de ambos de que essa história vai ter um final feliz. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, porque para falar ainda sobre zagueiros, o Grêmio segue de olho em Adrielson, tá? Importante que se diga aqui, mas eu tenho uma informação adicional dessa história para vocês aqui. O Grêmio não tem pressa para contratar. O Grêmio acredita que a janela vai esquentar mesmo depois dos 30 dias após a abertura. Então o Grêmio está bem tranquilo nessa história. O Mano queria, e chegou a dizer isso nas coletivas antes da parada para o Mundial, que o ideal era ter os reforços aqui para que eles treinassem, entendessem como o time jogava e tudo mais, para poder ficar tudo na boa. Mas a direção, pelo visto, entende diferente. Se a ideia é contratar, ou melhor, se a ideia é a ideia da direção contratar quando o cenário já estiver quente, quando o mercado já estiver aquecido, depois de 30 dias da abertura, nós estamos falando lá para o final de agosto. Então vejam, é muita coisa, cara. É muita coisa. Porque se nós pararmos para pensar, até lá a gente pode estar só no Campeonato Brasileiro. Sem Copa do Brasil nós já estamos, né? A Sul-Americana se decide agora, no mês de julho. Então para pensar. A direção é muito letárgica, cara. Muito, muito, muito letárgica. Mas enfim, é o entendimento que eles têm. Não tem como a gente mudar isso. O entendimento da direção hoje é de que a janela vai esquentar a partir dos 30 dias depois de aberta.
E aí sim os valores começarão a ficar mais acessíveis. O Grêmio fez uma proposta ao Lyon de 4,5 milhões de euros, o Lyon pediu 7 milhões, mas o Grêmio entende que o Lyon vai acabar cedendo, principalmente porque uma informação que veio lá da França é de que o Lyon já sinalizou ao Adrielson que não deverá seguir com o jogador. Ainda mais agora que eles caíram, né, para a segunda divisão, foram punidos lá e tudo mais, não sabe como é que vai ficar essa situação, e a tendência é de que acabem tendo que abrir espaço na folha, baixar todos os níveis, como a gente já conhece por aqui, né, financeiramente. Então, assim, o Grêmio entende que essa pedida pelo Adrielson vai baixar, e aí sim o Grêmio vai conseguir fazer a contratação, porque entende que o Adrielson é um jogador que vai servir muito e é o jogador ideal ali para nossa defesa, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!